num tempo de seguidores de redes sociais, né? Quem você está seguindo, quem você está imitando. E é interessante isso, porque nós somos formados, e a nossa constituição, do jeito que nós fomos criados, nós sempre estamos de alguma forma querendo imitar alguém, seja no falar, seja no andar, seja nas brincadeiras. A gente está sempre tentando imitar alguém, faz parte da nossa característica. E na minha vida acadêmica, de aprender essa caminhada ministerial, tem duas pessoas que eu achei assim, muito marcantes para mim, mas em especial uma, que eu vou falar dela, que é o doutor falecido, né, doutor Russell Shedd. Russell Shedd, para mim, é uma pessoa que eu olho assim, Jesus, se eu pudesse chegar aos pés, porque esse homem foi na caminhada ministerial, porque a gente tem que ter pessoas em que a gente se espelha. E eu lembro que uma vez nós estávamos lá em São Paulo, no seminário Martin Luther, conversando lá entre os seminaristas, tudo mais lá, e aí um dos professores comentou assim que o Dr. Russell Shedd foi fazer uma palestra em um certo local, e aí para seminaristas, os seminaristas estavam ali naquela ansiosidade para esperá-lo, ouvi-lo, né? E então pediram para ir chamar ele, e ele estava num quarto lá esperando para ser chamado. E aí o seminarista foi, deu aquela batidinha de leve na porta, a porta não se abriu, ele deu de novo a segunda batidinha, ele não abriu, deu a terceira vez a batidinha, não abriu, e aí ele resolveu fazer uma coisa assim discreta. Ele abriu a porta do quarto do Dr. Shedd, e quando ele abre a porta, ele toma um susto. O Dr. Shedd estava ajoelhado, orando e meditando na palavra de Deus em grego, a Bíblia grega aberta, e meditando na palavra de Deus. E aquilo chamou a atenção de todos os seminaristas, né? Porque a gente está tentando aprender como é que a gente lê alguma coisa original, e é difícil, não é fácil, é uma coisa tão diferente. E o Dr. Russell Shedd meditava na palavra de Deus em grego, aquilo chamou muito a nossa atenção. Então, alguém que eu me inspira, que me inspira a caminhada ministerial. Uma outra pessoa que eu gosto muito é o Sproul, R.C. Sproul. Eu tenho olhado muito para ele, ouvido muito ele. C.S. Lewis é outro que eu busco ouvir, que eu busco ler. E digo para você, se você tiver leitura desses autores, pegue, leia, vale a pena, você não vai perder tempo, você vai realmente enriquecer a sua vida. Vale a pena você seguir. Interessante, meus irmãos, que eu estava fazendo algumas leituras esta semana sobre isto, e eu descobri que em 2004 os cientistas italianos estavam estudando alguns primatas, e eles descobriram um tipo de neurônio, um neurônio espelho. Colocaram esse nome desse neurônio espelho. Isto é, uma célula que forma o cérebro, que são responsáveis por imitar o que o outro faz. Então, como é que funciona isso? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles colocaram dois primatas ali, e enquanto o primata estava fazendo alguma coisa, o outro primata que estava simplesmente olhando aquela cena, na mesma região cerebral desse outro primata que só estava olhando, os neurônios começaram ali a trabalhar. E isso começou a acontecer também com os humanos. Começaram a fazer essas pesquisas com os humanos e descobriram então que os humanos também têm a mesma característica, que é o quê? Esse neurônio que eles chamaram de neurônios espelho. Isso, eles chegaram a uma conclusão de que os seres humanos, nós fomos feitos para imitar outras pessoas. Nós fomos feitos de alguma forma para imitar outros. E isso nos leva a um outro ponto. Nós fomos feitos para viver em sociedade, em comunidade. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, jogados e separados por aí. E é muito interessante essa afirmação de Paulo sobre sede meus imitadores. Porque Paulo estava ali com a igreja, estava andando ali com a igreja. A igreja estava olhando para Paulo, e Paulo estava olhando para Cristo. Paulo estava olhando para o Senhor.
e tentando falar para a igreja ou ensinar para a igreja os passos que esta igreja deveria tomar, e precisamos sim de exemplos. É interessante também que na carta de 1 aos Coríntios era uma igreja problemática, né? Mas era uma igreja que estava dividida, e tinha vários grupos ali naquela igreja de Coríntios. E tinha um grupo que se dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, não, eu não gosto de Paulo, eu sou de Apolo, Apolo é melhor. E tinha um outro grupo que dizia, não, eu sou de Pedro, né? Pedro é o primeiro, melhor ainda. E aí os mais santão, os mais santarrão diziam assim, não, eu não sou de nenhum de vocês, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. O problema é que quando nós falamos isso, a gente, e você não especifica o que você realmente quer dizer com isso, você cai numa generalidade. Você disse tudo, não significa nada. Então, de fato, o que nós precisamos imitar de Jesus? O que realmente nós precisamos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada existencial, na nossa vida, na segunda-feira, na terça-feira, durante a nossa caminhada, o que nós precisamos imitar de Jesus? Porque falar assim, eu sou servo do Senhor Jesus, eu imito Jesus, mas não falar o que você imita dele, é generalizar demais, você não fala nada. Mas a palavra de Deus aponta várias coisas que eu e você, e Paulo também fazia isso, olhando para Jesus, aplicava na sua vida. Então Paulo tem a autoridade de dizer, olha para mim, olha como é que eu estou fazendo, eu estou andando segundo Jesus, sede meus imitadores. Então, o que Paulo viu em Jesus e o que nós precisamos ver nessa caminhada de fé e o que nós devemos imitar no Senhor. E veja que aquilo que eu vou falar para os irmãos não tem a ver com grau de importância. Então, o que eu vou falar para os irmãos não é porque o que eu vou falar primeiro é mais importante do que eu vou falar no segundo. Está tudo na horizontal, tudo tem a mesma importância. É uma vida como um todo. Mas eu tenho que começar por algum lugar. Então, eu vou começar por aqui. E nós precisamos imitar Jesus, em primeiro lugar, na horizontalidade, na verticalidade, por exemplo. Horizontal é aqui, na verticalidade. Jesus, ele tem um relacionamento com Deus que nos chama a atenção. Então, na nossa verticalidade espiritual, nós precisamos imitar Jesus. Mas Jesus também, ele tem uma verticalidade, quer dizer, ele anda no meio do povo de um modo, agindo de alguma forma que nós precisamos também imitá-lo. Agora pela manhã eu quero falar sobre esta vida espiritual de Jesus, sobre essa verticalidade que nós precisamos imitar do Senhor. E à noite eu vou falar sobre a horizontalidade dessa imitação. Então, aonde que nós precisamos imitar Jesus? Em primeiro lugar, não em uma ordem de importância, porque está tudo no mesmo nível, mas nós precisamos imitar Jesus na sua oração. Parece uma coisa trivial, né? Mas Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Jesus levantava de madrugada para orar. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus levantava cedinho de madrugada para ir orar. Como que está a tua vida de oração? Como que está teu caminho de oração? Porque muitas vezes a gente levanta cedo para ir trabalhar, a gente levanta cedo para preparar o café, a gente muitas vezes até levanta cedo para servir alguém. Mas você já levantou cedo de madrugada para orar? O melhor, eu já levantei, eu já fiz isso, mas você faz isso continuamente, ou você fez isso uma vez há 2 meses atrás, há 5 meses? Como é que está a tua vida de oração? Porque Jesus nos aponta um caminho. Se queremos ter uma vida espiritual e imitar Jesus, precisamos olhar para Ele como Ele fazia e aprender dele. Em primeiro lugar, Jesus orava. Jesus era um homem de oração. Jesus levantava de madrugada para orar. Jesus orava antes das refeições, dando graças a Deus. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Parece coisa simples, né? Mas é coisa de crente. É coisa de gente que ama Deus, é coisa de gente que reconhece que Deus coloca um prato na tua mesa. Você tem orado nas tuas refeições? Jesus fazia isso. Jesus, ele não apenas orava, mas ele ensinava os outros como orar. Então,
você tem ensinado as pessoas a orar também? Você tem se colocado na disposição de ser um ensinador, de ser um professor de oração, uma professora de oração? Meu irmão e minha irmã, eu nunca vou esquecer isso, porque eu aprendi isso do reverendo Joel, quando ele esteve conosco na catedral, o pastor lá de São Cristóvão. Nós estávamos com um grupo da EBD tentando criar algum mecanismo para desenvolver a EBD na igreja, porque a igreja tinha 2.000 membros, tinha 120, 130 pessoas na escola dominical, então aquilo nos chamava a atenção. Não, tem que vir mais gente, tem que vir mais gente. E aí a gente fez alguma coisa lá, e eu fui conversar com o reverendo Joel. Eu disse: reverendo, poxa, o que a gente pode fazer para dinamizar a EBD? O reverendo Joel olhou para mim e disse assim: Maurício, nós não temos que inventar a roda, não. Nós não temos que inventar a roda, não. Nós temos é que pregar o Evangelho, nós temos é que falar de Jesus. Coisa simples. A gente não precisa ficar criando, não. Coisa simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A vida cristã é uma vida simples. Sabe o que você tem que fazer? Orar. Orar. É simples. É simples. Mas Jesus também ensinou que para mim e para você orar, eu devo ir para o meio da praça, levantar os braços e fazer aquela oração bonita para todo mundo, chamando a atenção de todo mundo. É assim? Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Pai que te vê em secreto vai te ouvir. É entre você e Deus, é o teu momento de fé, é o teu momento de experiência com Deus. Aprenda a orar. Jesus ensinou as pessoas a orar. Jesus orou pelas crianças. A gente acabou de orar aqui, né? Jesus orou pelas crianças, nos ensinando que esse é o caminho, é isso que temos que fazer, temos que orar, temos que abençoar as crianças, em nome de Jesus. Jesus orou por Pedro, o Pedrão, homem difícil, Pedro. Jesus orou por ele, quer dizer, Jesus orou pelos seus amigos, independente de quem eram eles, Jesus orou pelos seus amigos. E não só isso, em João 17, todo o capítulo 17 de João, é uma oração por mim, uma oração por você. Jesus orou por nós. Isso nos ensina que nós devemos orar pelos cristãos de amanhã, pelo futuro dos cristãos, pelo futuro do cristianismo, pelo futuro da palavra de Deus que tem que avançar nesse mundo. Então Jesus, em primeiro lugar, foi um homem de oração. Jesus orava antes de tomar decisões importantes, né? Você tem orado antes de tomar decisões importantes, ou você tem se aconselhado com alguém que não é Deus? Nas horas de tomada de decisão, na vida de Jesus, os momentos mais importantes, Jesus orou no seu batismo. Procura lá, depois em Lucas 3:21. Jesus orou a noite inteira, preste atenção. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Ó, coisa importante, hein? Quem vai levar o Evangelho, quem vai levar minha mensagem, quem vai falar de mim quando eu se for? Jesus orou a noite inteira toda por escolher um por um. Como que Jesus não orou por Judas? Jesus orou. Jesus orou antes da transfiguração. Jesus orou no jardim do Getsemane. E Jesus orou na cruz. A gente teve aqui o nosso culto das 7 palavras de Jesus. Jesus orou no último instante, no último minuto. Jesus estava ali em oração. Então Jesus foi um homem de oração. Mais uma coisa, Jesus tinha prazer na oração, que é uma coisa que eu e você precisamos aprender. Não é apenas orar. Eu lembro que quando eu participei da Jocum, foi um período muito bom na minha vida, de experiência, mas tinha uma coisa ali que pesava sobre mim, que eram esses momentos, porque lá existia um horário específico, existia uma forma específica de você fazer aquele momento com Deus, e aquilo me pesava o coração, porque tinha que ser daquele jeito, daquela forma. Isso me pesava o coração, porque às vezes eu não conseguia fazer, então eu começava a me cobrar, e o prazer ia embora. O prazer da companhia do Senhor, o prazer da leitura da palavra de Deus, o prazer da oração ia embora. Então nós temos que aprender do Senhor a ter prazer com Deus, ter prazer em se alimentar da palavra e ter prazer em orar ao Senhor. Esse prazer faz parte da nossa vida. Se nós não sentimos prazer nas coisas espirituais, fica difícil. Cristo tinha prazer em orar. Cristo revelou na oração o afeto
o afeto que ele tinha com Deus. Jesus revelou uma das coisas mais fantásticas deste relacionamento com Deus, que é ser filho de Deus. Jesus chamava Deus de Pai. Isso foi uma revolução para a mente judaica, e deve ser para nós também, porque Deus nos chamou aqui, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos trouxe a comunidade, Deus nos trouxe a fé, para que nós possamos chamar Ele de Pai também. Então existe um afeto aí que a gente vai descobrindo nesses momentos de oração, de comunhão e de prazer com Deus. Em que mais devemos imitar Jesus? Em primeiro lugar, devemos imitar Jesus na sua oração. Em segundo lugar, não em grau de importância, volto a frisar isso, devemos imitar Jesus no seu zelo e amor pela palavra de Deus. Jesus amava e zelava pela palavra de Deus. Desde pequenino, ele amava a palavra de Deus. Você lembra que a palavra de Deus nos fala que Jesus, quando foi ao templo, ficou lá discutindo com os doutores da lei? Lembra? Com 12 anos. Quanto que Jesus já não tinha ouvido falar do templo? Quanto que Jesus já não tinha ouvido falar das coisas espirituais? Jesus amava aquilo que ele esqueceu o tempo, esqueceu o que tinha ido ali fazer, e se envolveu na conversa sobre o reino de Deus, coisa que tomou horas e horas e horas e horas. Eu não sei se já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã, mas de você estar conversando com o irmão na fé sobre coisas espirituais, sobre a nossa vida com Jesus, e aquela conversa vai indo, vai fluindo, vai ser uma conversa tão boa, tão alegre. Eu lembro que uma vez eu estava lá na Fiel, e eu estava, não vou nem falar o nome dele, mas é um autor bem famoso aí no meio do evangelho, mas eu fazia parte da livraria, então todos eles vinham até a livraria para a gente poder fazer um trabalho. E aí no horário do meio-dia, a gente estava conversando, eu e ele, nós estávamos conversando sobre coisas da fé, sobre como que começou a minha caminhada com Jesus. E aí ele me contou como começou a caminhada de Jesus na vida dele. E aquilo me chamou tanto a atenção, sabe por quê? Porque era coisa tão comum. Jesus entrou na vida desse autor famoso, mas de uma forma tão simples como entrou na minha, como entrou na sua. Jesus, ele vai entrando na nossa vida, na nossa realidade, vai mudando o nosso coração, o nosso pensamento. Quando a gente vê, a gente está apaixonado por Cristo, apaixonado pela verdade do Evangelho, apaixonado pela fé. E assim foi com ele, e eu achei admirável, porque também aconteceu comigo. Jesus vai vindo de mansinho na nossa realidade, vai transformando o nosso ser, de forma que a gente vai se apaixonando pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela filosofia que existe nas doutrinas cristãs. A gente vai se apaixonando por isso. Precisamos imitar Jesus no seu zelo pela palavra de Deus. Jesus usava a Bíblia para responder. Isso é muito interessante, porque isso deve acontecer comigo e com você. Jesus foi tentado pelo diabo, e aqui há um parêntese, né? Porque na nossa contemporaneidade o diabo é uma figura de linguagem, ninguém mais acredita no diabo. No entanto, a Bíblia fala categoricamente nele, e a pessoa que mais falou nele foi Jesus. Se Jesus falou tanto no diabo, ele não pode ser uma figura de linguagem. Ele é um ser espiritual, real. E Jesus, quando vai ser tentado por ele, quando Jesus vai ser tentado pelo maligno, pelo mal, pela encarnação, pela personificação do mal, o que ele usa para falar com ele? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando Jesus vai falar com os fariseus, com os saduceus, com aqueles doutores entendidos da lei, o que ele usa? A palavra de Deus. Jesus nos ensina que o nosso pensamento, a nossa filosofia deve ser moldada pela palavra de Deus. Mas nós cristãos muitas vezes deixamos a palavra de Deus do lado, e nós queremos responder ao mundo, né, a
as coisas que o mundo levanta contra nós, nós queremos levar a eles respostas filosóficas, respostas literárias, queremos levar um monte de respostas, nós não levamos a Bíblia. Precisamos aprender, precisamos imitar Jesus nisso, que a palavra de Deus molde o nosso pensamento, molde o nosso coração, de forma quando um questionamento se levanta na sociedade e chega até nós, nós respondamos com a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de respondermos com a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus, eterna palavra de Deus. Não muda nunca, jamais vai ser mudada. Tem umas pessoas por aí tentando mudar a Bíblia. Você sabe disso? Essa semana que saiu uma apresentadora aí, famosa aí, dizendo que a Bíblia era arcaica, não sei o que, tem que mudar. Mas nós sabemos, estudamos isso na escola bíblica dominical hoje, né? A palavra de Deus tem mais de 3 mil, e não vai ser mudada por uma sociedade, por 2, por 3, por um governo, não vai mudar. Ela é eterna. E o que é interessante da palavra de Deus é que Deus mesmo falou que ela vai e volta vazia, é isso? Ela vai e vai cumprir o propósito que Deus determinou para ela. Então nós precisamos nos apossar da palavra de Deus, e que ela entre no nosso coração e na nossa mente, e na nossa realidade, para que possamos responder a todos os questionamentos da vida com a própria palavra de Deus. Ela deve moldar o nosso pensamento. Eu estava dando uma vez uma aula de escola dominical lá da catedral, e aí ao final da aula, não fui eu que montei a aula fazia parte de uma revista, uma sequência, né? Mas ao final da aula, aquela aula em específico falava sobre aborto. E eu não sei qual a sua posição, mas a minha posição é uma posição cristã, eu sou pela vida, é o que a palavra de Deus afirma. Então, após aquela aula, ao final da aula, veio uma senhora na minha direção, assim, com o dedo em riste, dizendo que aquilo que eu falei era contrário à realidade da sociedade, pois isso é um mal, o aborto tem que ser liberado, tem que ser, isso é um como é que a palavra que ela usou? Que isso é um remédio para a sociedade. Mas não importa o que a sociedade diz, não importa o que os filósofos falam, não importa o que a faculdade, o que a pesquisa diz, o que me importa é o que a palavra de Deus diz. É isso que deve moldar o meu coração, moldar o meu pensamento, moldar a minha caminhada, a minha existência tem que ser moldada pela palavra de Deus. Você está compreendendo? Amém. Aonde que nós temos que imitar Jesus? Jesus, além de responder com a palavra, além de amar a palavra, Jesus dava testemunho da palavra. Jesus dava testemunho, ele era o cumprimento da palavra. Jesus não veio para abolir a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que é o que tinha na época dele, né? O Antigo Testamento, a palavra de Deus, mas para cumprir. Mateus 5,17, Jesus dá testemunho da palavra de Deus, da autenticidade da sua verdade. Mateus 7,12, Jesus enfatiza a verdade de Deus, tudo se cumprirá. Jesus falou que nem um tiro da lei deixará de acontecer. Jesus ensinava a guardar a palavra de Deus. Veja como era o amor de Jesus por essa palavra, e nisso temos que imitá-lo. Ali deve estar a nossa imitação de Jesus. Em terceiro lugar, devemos imitar Jesus em seu exemplo de fazer a vontade de Deus. Primeiro, devemos imitar Jesus na sua oração. Devemos imitar Jesus no amor, zelo pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, devemos imitar Jesus no exemplo dele em fazer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, eu e você temos uma vida, mas muitas vezes, para não dizer quase sempre, nós fazemos para a nossa vida aquilo que nós bem queremos e desejamos fazer, não é? Só que Jesus nos ensina de que nós precisamos fazer na nossa existência, na nossa vida, a vontade de Deus, e que a vontade de Deus ela é pura, perfeita
e agradável. Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai em sua vida. Em Filipenses fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus, sendo Deus com o Pai, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus também, ele se esvaziou da sua divindade por vontade própria e se encarnou e veio a esse mundo. E a palavra de Deus em Filipenses diz que ele não quis se identificar como Deus, né? Ter a mesma, se impor, né? Ele não quis fazer isso, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo de Deus, e que a sua vida aqui na terra fosse para cumprir a vontade de Deus. Então Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus viveu a vontade do Pai em sua vida aqui. João 6,38 diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 5,30: não procuro a minha própria vontade, mas a vontade e sim daquele que me enviou. João 5,30. Então Jesus buscou durante a sua vida aqui cumprir a vontade do Pai. Jesus cumpriu a vontade do Pai em sua morte, quando ele naquela cruz bradou, gritou para todo mundo ouvir: está consumado. Pois essa era a vontade do Pai para Cristo Jesus. E através dessa consumação, através desse plano de Deus, eu e você agora temos acesso a Deus, porque Cristo Jesus cumpriu a vontade do Pai. Precisamos imitar a Jesus na sua oração, precisamos imitar Jesus no seu amor e zelo pela palavra de Deus, precisamos imitar Jesus cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual é a vontade de Deus na tua vida. O que eu sei certamente é que Ele tem um desejo sim para a sua vida. Amém? À noite nós vamos continuar olhando a horizontalidade dessa imitação de Jesus. Vamos cantar o hino 300? Igreja, está ligado? Igreja militante.